Existe uma distância da qual nenhum sinal jamais alcançou a Terra, nenhuma imagem, nenhum eco, nenhum vestígio. Imagine estar em um planeta tão distante que a Via Láctea não seria apenas invisível, ela estaria além da própria história do céu. Nenhum telescópio naquele mundo conseguiria nos detectar. Nenhuma mensagem enviada daqui jamais chegaria até lá. E ainda assim, esse mundo continuaria fazendo parte do mesmo universo. É aqui que a pergunta se torna perigosa. Se nada pode ser visto além de uma certa distância, isso significa que o espaço termina ali ou significa apenas que a realidade continua para sempre além do nosso campo de visão? Uma parede seria fácil de entender. Um abismo na borda do espaço seria fácil de imaginar. Mas hoje, a cosmologia moderna sugere algo muito mais estranho. Um universo que pode ser finito, sem fronteiras, ou infinito, sem centro, enquanto cada observador continua preso dentro de sua própria esfera de visibilidade. A intuição sugere que onde a visão termina, a realidade também termina. Mas os dados dizem o contrário. A linha no limite das imagens cósmicas não é onde a existência acaba, é onde a informação deixa de chegar. E essa distinção muda tudo o que vem a seguir. Vamos começar com um limite que realmente podemos calcular. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos, mas o raio do universo observável, ele mede aproximadamente 46,4 a 46,5 bilhões de anos-luz em todas as direções, criando um diâmetro próximo de 93 bilhões de anos-luz. E isso parece impossível, até que a expansão do universo entre na equação. A luz que agora alcança nossos telescópios, vinda das regiões mais distantes, começou sua jornada quando essas regiões estavam muito mais próximas. Enquanto isso, o espaço entre nós continuou se expandindo. Então, a primeira resposta para onde está a borda já contradiz completamente a intuição. O limite visível do cosmos está muito além do que o simples tempo de viagem da luz sugeriria, mas existe outra correção que torna essa imagem ainda mais precisa. A luz mais distante que conseguimos enxergar não vem do primeiro instante do universo. Elétrons livres espalhavam luz em todas as direções, transformando o cosmos inteiro em uma imensa névoa. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Então, a imagem mais antiga já capturada pela cosmologia não é uma fotografia do começo absoluto, é o retrato do momento em que o universo se tornou transparente pela primeira vez. É por isso que o verdadeiro limite visual do universo não é um ponto de origem, é um horizonte, até que a relatividade geral seja levada a sério. Galáxias extremamente distantes podem estar se afastando mais rápido que a luz, porque o próprio espaço está se expandindo. Nada localmente ultrapassa um feixe de luz. Isso significa que estar além da distância de Hubble não é o mesmo que ser invisível para sempre. Na verdade, algumas galáxias que se afastam em velocidades superluminais ainda podem ser observadas, e a esfera de Hubble não é o limite causal final do cosmos. É aqui que a ideia tradicional de uma fronteira entra em colapso. Não existe uma parede física no limite do universo observável, e até mesmo o conceito familiar de uma casca criada pela velocidade da luz falha. Porque se o limite visível não é uma parede, então o que existe logo além dele? Mais galáxias, mais estruturas de matéria escura, mais vazios cósmicos, mais regiões que, em escalas gigantescas, provavelmente obedecem às mesmas leis da física que vemos aqui. Agora, imagine uma galáxia distante em algum outro ponto do cosmos. Ela teria seu próprio universo observável. Imagine um globo cujo centro está sempre onde o observador se encontra. Esse globo não pode ser girado, não pode ser observado por trás. Da Terra, apenas uma fração da realidade aparece nesse horizonte cósmico. Mas se nos movêssemos para outra galáxia, o centro mudaria. Algumas regiões continuariam visíveis, outras desapareceriam, e novas partes do universo surgiriam pela primeira vez. É apenas a borda de um único cone de luz cósmico. Mas essa resposta aprofundou ainda mais o mistério.
O raio do universo observável é de aproximadamente 46,4 bilhões de anos-luz. A região que ainda podemos afetar causalmente a partir daqui tem apenas cerca de 16,5 bilhões de anos-luz, atingindo aproximadamente 62,9 bilhões de anos-luz. Isso significa que alguns lugares que hoje estão além do nosso alcance visual se tornarão visíveis em um futuro distante, enquanto muitos outros que já conseguimos enxergar permanecerão inalcançáveis para sempre. Se a energia escura realmente se comporta como uma constante cosmológica, a expansão acelerada continuará empurrando galáxias não ligadas gravitacionalmente cada vez mais para longe, até que apenas o grupo local permaneça como uma ilha habitável no cosmos. Estudos sobre o futuro de longo prazo das estruturas cósmicas indicam que esse isolamento pode acontecer em escalas de aproximadamente 100 bilhões de anos. Depois disso, as galáxias além do grupo local não serão apenas difíceis de alcançar, serão efetivamente inacessíveis. Em outras palavras, o céu noturno que vemos hoje não é o rosto permanente do universo. Os resultados mais recentes dos 3 primeiros anos do instrumento DESI, o Dark Energy Spectroscopic Instrument, fortaleceram a possibilidade de que a energia escura evolua ao longo do tempo. E isso muda tudo. O mapa final produzido pelo DESI já contém mais de 47 milhões de galáxias e quasares. O maior mapa tridimensional de alta resolução já construído da história do universo. Ao mesmo tempo, o Euclid começou a liberar dados profundos de suas pesquisas, contendo dezenas de milhões de galáxias e centenas de milhares de objetos já classificados. Ou seja, a ideia geral dos horizontes cósmicos permanece sólida, mas o destino final desses horizontes ainda está sendo testado em tempo real. E é aqui que o assunto se torna ainda mais fascinante do que a simples afirmação de que o universo não possui bordas. As observações recentes não revelaram nenhum limite físico do cosmos. Uma das razões para isso é a chamada tensão de Hubble. No modelo cosmológico padrão, baseado nos dados da radiação cósmica de fundo, a análise final do satélite Planck estima a constante de Hubble em aproximadamente 67,4 km por segundo por megaparsec, com uma margem de erro extremamente pequena. Mas as medições do universo mais recente, utilizando estrelas cefeidas e supernovas do tipo 1A, a própria NASA hoje estima essa discrepância entre 70 e 76 km por segundo por megaparsec. E se a própria história da expansão do universo ainda está em debate, então qualquer cenário sobre horizontes cósmicos precisa admitir que parte do destino do cosmos ainda permanece indefinida. O telescópio espacial James Webb não eliminou essa tensão. Na verdade, ele tornou o debate ainda mais preciso. As imagens extremamente detalhadas do Webb confirmaram as medições anteriores do Hubble e mostraram que o agrupamento de estrelas cefeidas não era o erro oculto por trás das estimativas locais mais elevadas. Estrelas TRGB, estrelas JAGB e as próprias cefeidas encontrou um valor combinado próximo de 70, menor do que os resultados clássicos do projeto SH0ES, e mais próximo do centro da discrepância. Ou seja, a tensão de Hubble não desapareceu. Se algo aconteceu, foi justamente o contrário. O James Webb refinou o conflito, fichou uma explicação simples e mostrou que alguns métodos locais produzem resultados menores do que outros. Mas o Webb também mudou completamente a discussão sobre o universo primitivo. E isso importa profundamente aqui, porque tudo que existe, além do horizonte observável, normalmente é imaginado como uma repetição do universo que já conhecemos. Só que as primeiras observações do JWST pareciam desafiar essa ideia. Inicialmente, o telescópio encontrou galáxias brilhantes demais, massivas demais
Um estudo publicado em 2025 revelou que ignorar os dados do instrumento MIRI superestimava as massas estelares em cerca de 0,4 dex, reduzindo as densidades estimadas para aproximadamente 55%. Isso significa que parte do pânico inicial não veio de uma nova física revolucionária, mas de erros sistemáticos nas medições. A espectroscopia do James Webb confirmou duas galáxias extremamente luminosas em redshift 14,3 e 13,9. E sistemas gigantescos já existiam apenas cerca de 300 milhões de anos após o Big Bang. Confirmou ainda uma galáxia quiescente em redshift 4,9, com massa equivalente a aproximadamente 100 bilhões de sóis, cerca de 1,2 bilhão de anos após o Big Bang. Então, praticamente encerrou sua atividade. O modelo cosmológico padrão não foi derrubado por cada manchete explosiva sobre o universo primitivo, mas os primeiros bilhões de anos da formação das estruturas cósmicas foram claramente mais eficientes, mais rápidos e mais estranhos do que as previsões anteriores ao James Webb permitiam imaginar. E isso nos leva de volta à pergunta que iniciou toda esta investigação. Se o universo observável já contém tantas surpresas, com quanta confiança a ciência pode descrever aquilo que existe além da região que a luz conseguiu revelar? O universo visível já revelou o crescimento cósmico mais rápido do que o esperado, buracos negros ativos se disfarçando de galáxias gigantes e sistemas maduros surgindo muito antes do que deveriam existir. Então, o cosmos invisível provavelmente não é um lugar onde as leis da física mudam repentinamente em uma fronteira misteriosa, usando antigas suposições. Até agora, não existe nenhum sinal de que o espaço se curva sobre si mesmo. Se o universo realmente possui essa estrutura, que nenhum telescópio foi capaz de detectá-lo. Mas isso não prova que o universo seja infinito. Significa apenas que nenhum padrão repetido no céu, nenhum círculo correspondente, nenhuma assinatura topológica evidente foi encontrada dentro da região observável. E mesmo assim, continuar praticamente impossível de ser diagnosticado por observadores presos dentro dele. A relatividade geral descreve com precisão extraordinária a curvatura local do espaço e a expansão do cosmos. Talvez permaneça escondida para sempre. Imagine um cenário em que a expansão do universo desacelera e a gravidade começa a puxar tudo de volta. Um Big Crunch, um universo em colapso que poderia terminar em uma implosão colossal e incandescente, ou talvez em um novo começo, um hipotético Big Bounce, um cosmos que morre apenas para nascer novamente. Por muito tempo, essas ideias permaneceram apenas no campo da teoria. Missões como Euclide e estudos da radiação cósmica de fundo investigam uma possibilidade ainda mais estranha. E se o universo eventualmente se curvar sobre si mesmo? Se descobríssemos, por acidente, que o cosmos é fechado, viajar longe o bastante em uma única direção poderia fazer você retornar ao ponto de partida. Isso também implicaria que a gravidade talvez um dia prevaleça, levando o universo ao cenário do Big Crunch. Mas existe outra possibilidade. Se o universo for perfeitamente plano e infinito, então ele poderá continuar se expandindo para sempre, caminhando lentamente em direção a um estado frio, escuro e vazio. A morte térmica do cosmos, o Big Freeze. Então, o que existe além da borda do universo? A resposta mais simples é mais universo. Mais galáxias invisíveis por causa da distância, mais regiões do espaço-tempo isoladas para sempre pela expansão acelerada, ou talvez épocas inteiras do universo primordial esperando ser reveladas por novos mensageiros cósmicos. E assim, voltamos à pergunta inicial: o que existe além da borda? Mas talvez a própria borda seja apenas uma ilusão abstrata que muda junto com os limites dos nossos instrumentos e da nossa compreensão do cosmos.